Fala pessoal, mais uma temporada do N1Cast, o podcast número 1 em saúde e negócios na área de saúde. Hoje eu estou com a presença do Bruno Zilber, biólogo, é o cara mais respeitado no nosso país para falar sobre microbiota. Gente, só para resumir, para introduzir, se você não conhece microbiota, pensa o seguinte, existe você e existe um outro você dentro de você. Pode ser por aí, Brunão? Outros vocês, né? Outros vocês. Tem muito mais, né? Bruno Zilber, obrigado pela presença. Obrigado Primeiro, demais. Eu que agradeço a oportunidade. A gente já tem uma amizade de longa data. Muito longa data. Olá para você que está assistindo a gente. E não, cara, eu não sou a pessoa que mais entende de microbiota. Eu acho que é assim, microbiota é muito... Eu posso ter sido um dos pioneiros, realmente. Tive a honra de ser uma das pessoas que introduziu esse tema no Brasil muito antes das universidades, né? Mas eu acho que hoje o conhecimento da microbiota é tão extenso, é tão amplo, né? Que a gente tem que realmente se manter humilde perante esse conhecimento. E assim, eu sou um grande divulgador da microbiota há muito tempo, mas os grandes heróis mesmo estão dentro das universidades lá, estudando, trazendo novos conhecimentos, novos achados para a gente. Nós temos o discernimento de conseguir entender esses artigos e tudo mais, e transformar isso numa linguagem mais palpável, mais tragável, mas da mesma forma tão verdadeira quanto. Beleza. Bruno, eu gostaria que você situasse hoje, assim, se posiciona hoje, onde você está hoje? A tua jornada é muito grande, né? Eu assisto aula tua há muitos anos. Faz tempo. Faz tempo. Eu lembro que o que me chocou na primeira aula, oi, tudo bem? Meu nome é Bruno Zilber, eu sou conhecido como Dr. Cocô e tal. Com muito orgulho. Você sempre foi esse cara muito, muito próximo da gente. Como que você está posicionado hoje? Eu conheço a sua trajetória, você é um cara de indústria, é um cara que é muito respeitado na indústria, no desenvolvimento de produtos e tudo, mas para nossa audiência, o Bruno Zilber está aonde hoje? Hoje eu diria que eu estou no estado da arte do desenvolvimento das terapias microbiológicas. Legal. Desde o transplante fecal, produtos vivos bioterapêuticos, probióticos de nova geração, às vezes geneticamente modificado ou de difícil fermentação. E também, eu diria que no estado da arte do diagnóstico, né? Da parte de PCR quantitativo, metagenômica, por que não? E juntando os dois aí para melhorar outras formas de tratamento. Eu falo assim, tratar o intestino normalmente é um tratamento adjuvante. Você melhora o intestino para melhorar todo o outro contexto, né? Então, eu junto a parte de diagnóstico com a parte de desenvolvimento de produto. E na prática, hoje, eu trabalho com pacientes oncológicos com o objetivo de melhorar a microbiota para que o tratamento oncológico seja mais eficaz. Então, Bruno, eu vou pedir para você ajudar a audiência a separar. A gente precisa fazer esse trabalho difícil, né, por conta das redes sociais. A gente precisa separar o que é postagem de engajamento do que é a ciência séria. Porque quando a gente fala de intestino, é importante a gente lembrar que no Brasil, né, a maior causa de morte de criança já foi em algum período de diarreia. Sem dúvida. Você tem um paciente grave que abre um quadro de diarreia, ele vai embora em 72 horas. Se descompensar o intestino, acabou. Sem dúvida. A gente não conecta isso. A gente fica um pouco naquela... tô com uma prisãozinha de ventre, não fui no banheiro e tal. Você vê tumor de intestino, um quadro de diarreia é uma coisa gravíssima. Então, queria que você ajudasse a gente a posicionar a importância que a ciência dá, o diagnóstico, né? Você está com duas variáveis aí, duas vertentes, tanto diagnosticando quanto tratando esse intestino, situar o intestino para a gente de forma... responsável, que é o que você faz, né? Eu acho, primeiro, assim, a medicina convencional, né, alopática, assim, sem nenhuma crítica, é claro, mas ela ainda está muito distante de entender a realidade e a importância do intestino. Do intestino e da relação do intestino com a sua microbiota, o microbioma. Os médicos, eles aprendem processos digestivos e doenças relacionadas ao intestino, mas não a complexidade total da relação do intestino com o ser humano. Isso eles não aprendem, e muito menos a relação da microbiota com o hospedeiro
Isso se dá porque na graduação ninguém fala de microbiota. São pouquíssimas, mas pouquíssimas as universidades que citam microbiota e microbioma durante a graduação, seja de nutrição ou medicina. Então, a nutrição está muito mais próximo, realmente, de entender a importância do intestino e da microbiota, quilômetros de distância da medicina, até mesmo porque a nutrição chegou na microbiota anos antes da medicina achar que tinha alguma credibilidade. Então, acho que isso tem que ser reforçado no Brasil, não só no Brasil, Estados Unidos é a mesma coisa. A Europa, ela dá muito mais valor ao intestino do que o Brasil. Então, acho que, assim, a importância que a gente tem que dar no intestino vai ter que partir da gente mesmo, de quem está ouvindo a gente aqui, porque se procurar pessoas que trabalham realmente com microbiota ou com intestino, infelizmente, normalmente ainda teve acesso a uma informação equivocada, né, por pessoas que realmente não estudam isso, que está cheio de professor aí, que realmente não pratica isso da forma que a gente vê nos artigos, mas sim de uma forma comercial. Então, eu acredito que ainda falta tem muito espaço ainda para a gente estudar intestino no Brasil. Fala do que viu, não fala do que viveu, né? Fala do que viu. Não, fala do que ouviu e não do que fala viveu. Do que viveu, Eu né? concordo. Aí, mas a nutrição ela é a que está mais próxima disso. É um pouco o efeito telefone sem fio. Já viu isso na escola? Sem dúvida. Você ouve, vai passando. Telefone sem fio e efeito Dunning-Kruger, que, né, para quem não conhece Dunning-Kruger, vai ler o que é Dunning-Kruger, que vocês vão entender perfeitamente o que é a pessoa que tem a síndrome do impostor, ela realmente dá aula e acredita realmente que está falando que é sério, porque leu 10 artigos, que seja, mas não sabe o contexto. E a gente tem a inferioridade ilusória dentro do Dunning-Kruger também, que é aquela pessoa que realmente sabe, mas ela se submete a um impostor, porque o impostor tem a eloquência, fala bem, então, esse cara realmente deve saber. Então, o meu conhecimento, que eu sei que deveria ser verdadeiro, não é. Então, isso se chama de inferioridade ilusória e síndrome do impostor, efeito Dunning-Kruger. A gente está vendo muito disso no Brasil, porque o pessoal aqui no Brasil vai procurar informação nas mídias sociais, essa é a grande verdade, né? Vai procurar o que ele é agradável, o que lhe parece bom, não o que é bom. Bruno, eu vou te trazer de volta aqui, só para a gente pontuar para o pessoal que não é da área. Você falou de intestino e falou de microbiota, são coisas totalmente distintas, né? Embora coabitem, você pode tratar o intestino e tratar a microbiota, ou tratar um ou tratar outro, né? São coisas... Como é que é? Me ajuda a construir esse raciocínio. A microbiota... Quem é ela? A microbiota intestinal, né? Ela é composta pelos micro-organismos que compõem esse tecido vivo, né? Que vive preso na nossa mucosa intestinal, principalmente dentro do muco produzido pela mucosa. Então, a gente tem ali trilhões de micro-organismos metabolicamente ativos, né? Que compõem esse tecido vivo, que obviamente vai ter um contato muito íntimo com um órgão, né? Que é o intestino. Pode viver sem microbiota? De jeito nenhum. Não. De jeito nenhum. Se você não tem microbiota, é lógico que a gente evita isso em humanos, né? Mas em estudos de modelos murínicos, em modelos animais, um camundongo germe-free, em coisa de 14 dias ele vem a óbito por problemas imunológicos. Então, entendendo, ele pode ter o órgão intestino, agora, se não tiver bactéria ali dentro... Se não tiver micro-organismo, né, bactérias, vírus, fungos, protozoários, arqueias, às vezes alguns vermes, né, alguns parasitas podem coabitar com a gente também e não fazer mal, né? Se não tiver essa população de micróbios, sim, a pessoa ela vai ter um problemaço, porque não vai ter o estímulo imunológico, o treinamento imunológico, então a pessoa fica imunodeprimida, não tem o desenvolvimento correto das células intestinais, então começa a faltar células enteroendócrinas que produzem hormônios super importantes, como colicitoquinina, GLP-1... Olha... peptídeo Y. Alvo tratamento, né? Várias dessas drogas aí são análogos de GLP-1, né? São agonistas, né? Ou análogos, fazem o efeito, né? O estímulo do GLP-1. Então, assim, eu acho muito difícil o intestino sobreviver sem a microbiota. A microbiota já vive, ela é independente. Ela é independente. Né? Então, mexer com ela também é perigoso. Se mexer da forma errada... Super perigoso, assim.
A microbiota, ela se adapta ao meio, né? Então, se você tá doente, você tá no meio dentro do seu intestino, o ambiente, ele também tá doente. Aí a microbiota se adapta ao meio, ou seja, se adapta à doença. E aí ela começa a favorecer a doença, e não o hospedeiro. Tá? Porque os micróbios se adaptam ao meio. Assim, tratar o intestino sem se preocupar com a microbiota é praticamente impossível, porque são 2 tecidos adjacentes. Eles são muito próximos e o intestino é totalmente dependente do que a microbiota produz. Se você não absorve, como é que você vai absorver lipídio se você não tiver a conversão dos sais biliares primários para secundários? Quem faz isso é a microbiota. Então não tem muito como você tratar um sem pensar pelo menos no outro, né? E o que fez, Bruno, um biólogo estudar isso, cara? De onde veio? Porque biologia é um campo gigante, né? Tem biólogo marinho, biologia... Gigante. Biologia é estudar a vida, né? É estudar a vida. Biologia estuda a vida. Eu procurei a biologia justamente pela biologia. Né? Eu acho que, assim, eu sempre fui nerd, com muito orgulho, né? Só que eu não era um nerd pequeno, então não sofria bullying. Era um nerd bom de pancada. Era um nerd que respondia, né? Boa. E sempre eu tive... Acho que pouca gente sabe disso, mas assim, eu joguei RPG a minha vida inteira, desde 1986 praticamente. Depois veio a era do videogame, mas eu sempre associei essas práticas nerds com práticas esportivas, tá? Então eu sempre fui muito adepto à ciência, ao desconhecido, e biologia era um campo onde a gente podia aplicar isso. É claro, eu procurei biologia no início por causa dos animais, dos bichos, não por causa do ser humano legal. Como um bicho qualquer, né? Mas já durante a faculdade, eu comecei a me interessar muito pela parte de fisiologia humana. Eu fiz Mackenzie. O Mackenzie é uma faculdade muito antiga de biologia, por sinal, aqui no Brasil, que ensina ciência clássica, e lá eu tive o Mackenzie, ele forma você tanto para o meio ambiente como para a saúde humana. Você tem hematologia, parasitologia, fisiologia humana, imunologia, todas as matérias que o MEG obriga para você poder trabalhar, por exemplo, na análises clínicas. E já durante a faculdade eu me interessei muito pela parte de micróbio. Trabalhei com reabilitação de animal silvestre na parte de microbiologia, por exemplo. Por muito tempo trabalhei com pinguim. Olha que legal. Lá em Ubatuba. Mas essa parte de microbiologia sempre me atraiu. E eu fui fazer iniciação científica no Instituto de Medicina Tropical, trabalhar com doenças tropicais mais intestinais. Aí já diarreia, E. coli, né? Alguns parasitas intestinais, desde protozoário até vermes, né? Mas problemas brasileiros, né? E de lá, um médico e uma médica aqui do Brasil me mostraram o que era a microbiota, porque ainda a gente estava engatinhando, até no mundo inteiro. A gente não tinha acesso a muito artigo também, né? E esses médicos me deram a oportunidade, me levaram para a Alemanha, e ali eu vi o que era microbiota. Eu falei, cara, eu já adorava microbiologia. Aí quando você vê o infinito que é a microbiota, não só intestinal, mas do corpo inteiro, mas meu foco é intestinal. Ali eu me apaixonei. Eu me apaixonei de uma forma que eu até ignorei, que quando a gente começou a falar disso aqui no Brasil, quando eu vim como um negócio tão incrível, mas ninguém recebia de forma positiva. Né? Porque o desconhecido, por muitas pessoas, é visto como uma ameaça. Sim. E aí a pessoa prefere falar, isso não existe, do que eu não sei. Somente na medicina. É desconfortável, né? Muito. Então a gente falava de calprotectina, por exemplo, em 2002, que só foi aparecer nas análises clínicas em 2015. 2015? 2015. 13 anos depois. 13 anos depois. Em 2010, por exemplo, eu participei de um simpósio... Explica a calprotectina? A importância. Claro, a calprotectina é simples, assim. Quando você tem uma inflamação no seu intestino, e essa inflamação ela está ocorrendo, acontecendo, a gente chama de uma inflamação aguda. Né? Ela está acontecendo naquele momento. E para que a inflamação aconteça, ela é mediada por células. Qual é a célula mais abundante, o glóbulo branco mais abundante do nosso organismo? É o neutrófilo. Um neutrófilo é um glóbulo branco, cheio de grânulos dentro dele, que a gente chama de granulócitos, e quando a gente tem uma inflamação no intestino, a gente chama muito neutrófilo para a mucosa intestinal. E quando esses neutrófilos eles
ativam, eles começam a desfazer os grânulos que tem dentro dele, que a gente chama de degranulação. Então, você tem uma inflamação, ela está acontecendo, ela está aguda, os neutrófilos estão trabalhando, isso está degranulando, e nesse processo de degranulação, o neutrófilo libera na luz intestinal calprotectina. Eu diria que é ele mais um estímulo associado ao estímulo da imunidade da mucosa. Então, através da degranulação do neutrófilo, te libera calprotectina nas fezes. Qual que é a importância? Se você tiver muita calprotectina nas fezes, quer dizer que você tem muito neutrófilo ativo. Inflamação aguda. É o melhor marcador para inflamação aguda. Intestinal. Perfeito. Nas fezes. Mas, numa pessoa que tem síndrome do intestino irritável, ele sempre dá negativo. Olha aqui. É um fator de exclusão, é um exame de exclusão. Porque na síndrome do intestino irritável, que é algo muito popular no Brasil, as pessoas adoram pegar isso aí, ter isso aí, né, que é um problema comportamental, ela é classificada como um distúrbio gastrointestinal funcional. Né? Então não é só ela tem outras. Hipocloridria é um exemplo também de distúrbio gastrointestinal funcional, que tem como característica o quê? Você tem todos os sintomas, passa mal pra caramba, quem tem síndrome do intestino irritável sabe do que eu tô falando. Mas você faz análises clínicas, não dá nada. Eu vou te interromper. Quando você falou da síndrome do intestino irritável, o intestino respondendo a um problema de comportamento, né? Eu liguei, eu vou ser criticado aqui, todo mundo vai falar que eu tinha que ter ligado pro médico, enfim, eu não conheço nenhum gastro, então desculpa, eu liguei pro Bruno. Falei, Bruno, preciso falar contigo. Tô passando por isso, descrevi todos os meus sintomas, eu vou ser cancelado, paciência. Vai nada. Eu falei todos os meus sintomas pro Bruno, o Bruno virou e falou, tá bom, no intestino não tem nada, o que tem na tua cabeça? E foi um momento em off, a gente sabe o que momento que era aquele e tal. E aí ele falou, o que? Não, esquece. Eu já tava, Bruno, eu tô com tumor, tô com isso, tô com aquilo, o que tá acontecendo e tal. Aí ele me fez uma sequência de perguntas e falou, tá, esquece o intestino, não tem nada no intestino, o intestino tá ótimo. Me conta da tua cabeça. Obrigado. Funcionou. Funcionou pra caramba. Esse é um problema aqui no Brasil, só pegando eu tava muito... vou te falar, num turbilhão, né? Tava num turbilhão e eu tava com muito medo de ir lá receber um diagnóstico de um tumor, de alguma coisa. Só piora, preocupado, né? Tava muito mal. O Bruno, de forma responsável, falou, cara... É a cabeça. Como é que tá a tua cabeça? Mas isso serve pra quem tá ouvindo a gente, porque... E frio, eu gostei de eu ser frio. Eu falei, Bruno, eu tô com tumor, ele tá acontecendo isso, tá acontecendo isso. Vamos ser cancelados. Quem quis ser atendido? Fui eu que liguei pro meu amigo, tá? Meu amigo me recomendou, cara, eu preciso que você vá. Aquela é a minha câmera? Aqui. A culpa é minha. Olha, eu atendi, eu ouvi, respondi dentro do meu conhecimento, mas indiquei que ele passasse com o médico. Indicou. Não foi assim, não, olha, você tá bem, pode ir, não vai no médico. Não, eu indiquei, tá? Mas eu acho interessante, te liguei 11 horas da noite, pô, a cabeça tava fodida, liguei e tal, eu gostei disso. Mas sabe, assim, bom, você é um grande empresário, então você tava passando uma coisa que esses gigantes empresários passam também. Mas aqui no Brasil, quando síndrome do intestino irritável é algo que foi considerado verdadeiro não há muito tempo, né? Mas quando eu trabalhava exclusivamente no laboratório de análises clínicas, a gente via isso acontecer da passagem da adolescência para a vida adulta e muito em adultos. Tá? Por quê? Síndrome do intestino irritável formalmente acontece por causa da ansiedade. Não é nem estresse e depressão. Primeiro ansiedade, depois estresse e depressão. Coisa que as crianças não tinham. Hoje a gente está detectando, está identificando síndrome do intestino irritável com 6, 7 anos de idade. As crianças estão ansiosas. Isso é um problema. Né? As crianças estão ansiosas, elas não estão sabendo lidar com frustrações. Uma criança de 7 anos já, por causa do acesso à informação digital, essa criança já sabe o que quer ser. Então ela põe na cabeça dela que ela quer ser aquilo, mas se algo na vida der diferente, ela não vai saber lidar com frustrações, os pais também não estão preparados. Então, a gente está detectando problemas relacionados à ansiedade, principalmente IBS, em crianças. Né? Então... Isso é muito preocupante. O que você falaria para os pais dessas crianças aí? Cara, é complicado. Eu sou pai, você é pai. É complicado dar dica para os pais. Manda um beijo para as crianças. Primeiro, as crianças aqui. Manda um beijo para a Karina. Sâmia, papai tá aqui, viu? Você vai ver isso aqui. Sâmia já consegue entender o vídeo. Já, com certeza. Samuel, mais ou menos. A Kátia, se hoje eu tenho um pouco de sanidade mental, é a Karina que me dá todo esse suporte. Sim. Beijão, Karina. Todo sucesso que eu tenho também é suportado por ela.
nessa parte da indústria. Os pais que eu tô falando aqui, eu vou dizer uma coisa, o pessoal não tem regra. Não existe regra. Você tá sendo pai pela primeira vez, a criança tá sendo seu filho pela primeira vez. Então, quer dizer, é tudo uma descoberta. Não impõe regras, não impõe rotinas, não fica ouvindo um monte de blá 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 na internet como criar seu filho. Não crie seu filho como você foi criado também, né? É tudo novo, descubra junto, se dê a liberdade de experimentar. Estimule seu filho. Se a reação for negativa, não estimule daquela forma diferente, novamente, né? É sempre uma troca, você está fazendo isso pela primeira vez, seu filho vai responder de uma determinada forma. Se não respondeu da forma que você queria, muda a rota. Chegou no seu destino, recalcula a rota, tá? Eu acho que as pessoas estão criando os filhos de uma forma muito manual de instrução. Não existe isso. Tem livro, né, para criar filho. Eu acho que a criança ela tem que ter uma liberdade. Eu, com a idade da minha filha, eu babava. 4 anos agora ela já mexe celular, sabe fazer tudo. Entrar no computador, ligar a TV sozinha, ela já me manipula muito bem, até por ser menina, né? E vai dar cancelamento. Gente, esse vai ser o podcast de maior cancelamento aqui. Eu falo assim, eu sou extremamente manipulável por ela, né? Já o Samuel é outra história. O pai sempre tem um carinho ali pelas meninas, né? É terrível. Coisa... Então, eu acho que aqui, assim, dá liberdade. Deixa eu te perguntar, Bruno, como é que tá de mito dentro da área, né? Opa, cocei o olho aqui. Pode, gente? Pode, produção, coçar o olho na gravação? Pode, né? Coçou um pouco aqui o olho, tá? Como que tá mito aí? Você consegue botar 1, 2, 3? O que tem de mito aí que você ouve, que você fala, meu Deus. Quando você tá no avião, que alguém chega do teu lado, então eu estou tomando um probiótico com eu acho que centupilhão de dá 90% mito o que eu tenho visto no Brasil, infelizmente. Começando com o probiótico. Você já chegou naquele ponto de falar que é agente funerário quando alguém pergunta a tua profissão? Porque aí não tem assunto, né? Eu falo às vezes que eu sou engenheiro. Ah, engenheiro. Ninguém pergunta de obra. Músico. Falo que eu sou músico, que eu uso cabelo comprido. Você faz o quê? Não, eu sou músico. Mas você toca o quê? Não, eu só escrevo, não toco nada. Né? Boa. Já fez alguma coisa famosa só pra minha esposa. Pronto. Né? Porque gentil. Quando eu vou no médico também. Mas aí, no final, se precisar, eu falo que não. Pediatra já aconteceu isso. De eu ir falar, olha, eu sou engenheiro. Ah, não, tá. E no final da consulta passou probiótico pra minha filha. Eu falei, essa porra é pra quê? Não, porque diminui cólica. Baseado em que artigo? Desandou. Aí certamente esse pediatra lembra de mim até hoje. Porque não foi bonito. O final da nossa consulta não foi interessante para ele. Para mim foi prazerosíssimo, né? Ai, cara. Eu acho que assim tem muito mito. Primeiro, intestino... Vamos só vou te ajudar. Vamos falar dos médicos bons aí, da galera que tá contigo, do congresso. Vamos. Vem trazendo o Filipe, traz todo mundo. Não, posso falar de pessoas assim que... Você adora aí. Vamos pra gente não ser cancelado aqui. Não, assim, a gente tem uma o time uma sociedade do Gut Brain, né? O Gut Brain Congress, que a gente faz de 2 em 2 anos. Pessoal, aqui na descrição do vídeo, o Gut Brain, por favor. A gente faz de 2 em 2 anos. Ele é um congresso muito grande e muito complexo e muito caro. Caro porque a gente traz os melhores pesquisadores do mundo e os melhores pesquisadores do Brasil. Complexo porque a gente vai atrás dessas pessoas. Né? Então tem toda uma politicagem acadêmica que envolve por trás. A gente trouxe Fasano, a gente trouxe Emeran Mayer, a gente trouxe Felice Giaca, uma epidemiologista surreal que trabalha com transplante fecal já há muito tempo, só comportamental. A gente trouxe a Melissa, que trabalha com ela também. A Carla Tadei, né, uma das maiores pesquisadoras do mundo na área de microbiota da Universidade de São Paulo. Essa na última edição? Na última edição. Tá. A próxima vai ser? 2025. Provavelmente abril ou maio. O que a gente faz? Né? A gente faz um ano congresso, um ano de workshop. Que a gente vai começar, que a gente tem o Gut Brain Academy. Boa. Preparando as pessoas para o próximo congresso. Porque médico brasileiro que tá lá, Pedrinola. Felipe Pedrinola. Médico brasileiro tem vários. Eu entrevistei ele aqui na temporada passada. Já tá no ar o episódio, doutor Filipe. De sócios, né? Nós somos eu, Felipe Pedrinola, grande endócrino, Marcos Zanetti, assim, psiquiatra fantástico.
Laís Murta. Laís Nutri, Que estuda muito... Acho que aprendeu até contigo parte de neuronutrição, de crono. Ela estuda muito voltada, ela não pode, a gente não pode falar psiquiatria nutricional. Ah, não pode? Não pode, nem eu posso porque eu sou biólogo, o Marcos não pode, nem ela, os conselhos já deixaram claro isso. Ah, tá. Então a gente fala de nutrição... Mas você pode o que você que tu é eu sou biólogo, exatamente. Fala, não tem nada a ver com essa turma, eu falo que é bom isso. Eu só não posso falar que eu sou contra a proibição do THC e tudo mais, isso não, aí o biólogo fica bravo. Sério? Eu sou 100% a favor. Isso a gente pode falar um pouco mais pra frente. Pode, ficar à vontade. Tá? Vamos lá. Sou 100% a favor por vários motivos. Desde acadêmicos até sociais. Temos a Laís Murta, estuda muito a parte de nutrição voltada para o intestino e o cérebro. E a Dani Seixas, né? Que é fenômeno, fenômeno, né? Fenômeno. E a Dani é super na dela, super, né? ela anda de bastidor total. Mas ela é um monstro, né, cara? Ela é um monstro. Então, assim, e a gente... toda semana a gente entra em contato, toda semana a gente troca artigos científicos. Agora a gente tem um livro que está no forno, primeiro livro realmente escrito sobre psiquiatria nutricional, no qual eu tenho a honra de fazer o capítulo sobre as terapias de intestino e também sobre o conectoma intestinal. Mas vou dar um spoiler aqui, né? Os autores Emerald Mayer, Marco Zanetti e Carla Tadei. Então, assim, pessoas fantásticas. E o eixo intestino-cérebro, ele é extremamente evidente. Só falar, por exemplo, da síndrome do intestino irritável, que acontece por causa disso. Né? Então, são médicos que estudam realmente isso. Posso citar um grande amigo, Cristiano Rude. Outro é um gastro que realmente estuda intestino e hoje sabe muito sobre intolerância à histamina e aquela reação que agora mastocitária, síndrome mastocitária. Entende muito de microbiota. Trabalham com ferramentas excelentes para o diagnóstico intestinal, desde genômica, coprológica funcional, PCR quantitativo. Então são pessoas que, na minha volta, que estão estudando muito. Minha esposa, a Karina, ela trabalha com nutrição comportamental, né, e atende, você vê o resultado, ela mais voltado para nutricionista, não para o paciente. Né, porque o nutricionista tem que entrar na cabeça do paciente, ela faz isso muito bem. Então eu tenho, obviamente, a Karina como referência, né? Tem outras pessoas que eu posso citar, a Karina Wassal, que estuda realmente, assim, ela tem uma projeção muito interessante, né? Porque assim, a maioria das pessoas que eu vejo que tem muita projeção são mais artistas do que pessoas que estão estudando realmente intestino. E eu não posso deixar de falar, até pelas conversas que eu tenho com a Karina, que ela realmente estuda, né? Tá sempre atualizada, sempre estudando. Amigo próximo, Rodolfo Pérez, que apesar de milhares de seguidores, é uma pessoa que estuda pra caramba. Você conhece o Rodolfo, estuda pra caramba e também sempre me procura de intestino. O próprio Muzi já me procurou de pacientes que ele acha que o intestino pode ajudar sempre. Vou deixar, Muzi, o intestino do paciente melhora a performance sempre, tá? Boa. Também já me procurou, assim, um cara que tem uma projeção monstruosa e também estuda pra caramba, tá sempre com bisturi na mão. O pessoal só pega bisturi na mão realmente quem tá nativa, cara. Tá? Só quem tá fazendo acontecer. Né? Vamos voltar pro mito. Qual? Do THC? Os mitos. Os mitos. O probiótico, por exemplo. Probiótico é mito. Total. Foi feita uma pesquisa pela FF ano passado. A FF é uma das maiores fornecedoras mundiais de probiótico, sobre o entendimento de probiótico aqui no Brasil. E foram pesquisados principalmente médicos e nutricionistas, onde 90% gosta e prescreve probiótico. 70% gosta e prescreve probióticos. 90% desses 70% não sabe o efeito do probiótico. Uau! É muita coisa. Tá, então eu acho que assim, eu sou de uma época que você não prescrevia absolutamente nada sem saber qual era o efeito.
Putz. Então muita gente não Cara, sabe... vou te interromper. Isso não tem problema. 70% prescreve. Prescreve. 90% desses 70% não sabe o que estão fazendo. Não sabe qual que é o efeito. Você não sabe qual que é o efeito, não sabe o que está fazendo. Eu falo assim pro pessoal, o problema, quando não sabe o efeito, não é quando funciona. Quando não funciona, você não vai saber onde está o erro. Né? Então tem lendas. Vamos lá, um mito. Probiótico coloniza o intestino. Não coloniza, ele coloniza por um determinado tempo, depois morre. Então, assim, se você toma probiótico, primeiro, ele só vai crescer, é um micróbio. Ele só vai crescer no seu intestino se tiver um meio de cultura que permita o crescimento dele. Então, se é uma pessoa disfágica, com restrição alimentar brutal, ou com uma dieta muito ruim, por exemplo, um exemplo, excesso de proteína animal, lactobacillus não come isso. Então, peraí, se não tiver a comidinha pro seu probiótico, ele não vai crescer, já começa por aí. Digamos que você tem a sorte dele crescer. Ele vai crescer, ele vai colonizar uma determinada região e depois de 5 a 7 dias ele desaparece. São poucos os probióticos que duram mais que isso. Por exemplo, Bacillus clausi, 29 dias, mas depois morre. Ah, por que ele dura mais? Porque ele é isolado, ele é endógeno, então ele é isolado de fezes humanas. Então o intestino não é tão desafiador para ele vive mais. Tá? Já os lactobacilos são isolados de meio de cultura que simulam o leite, inclusive tem leite neste meio de cultura, avisar os veganos, né, antes de tomarem probiótico, para saber se ele foi isolado do leite ou não. E o leite não é o intestino. Então esse probiótico, quando está no intestino, ele está num ambiente desafiador e ele dura ali de 5 a 7 dias. Então, e se eu ficar tomando cronicamente? De 7 em 7 dias? Não é o objetivo do probiótico. Eu já explico por quê. Boa. Já explico por quê. Primeiro assim, se você tomar todo dia, você vai manter o nível dele super elevado sempre. Ele não cai. Tá? Como se você estivesse recolonizando. Mas ele não recoloniza nada, porque a partir do momento que você para de tomar, ele desaparece. Então muita gente fala, eu vou recolonizar meu intestino com probiótico. Eu vou reinocular. Não, ele não faz nada disso. Ele não foi feito para isso, ele não faz nada disso. A partir do momento que você toma, para de tomar, ele morre. Por que o objetivo não é tomar sempre? Porque o objetivo de um probiótico é causar um impacto ecológico. Então vamos dizer assim, você tem uma microbiota, é um ecossistema. Sua microbiota é um ecossistema. Você causa um impacto ecológico ali, você está colocando muito mais bactéria do que a concentração natural dentro de você. Um lactobacillus acidófilos dentro de você, em média, você tem 10 milhões por grama de fezes. Aí você toma um probiótico com 10 bilhões ou 1 milhão. Você está tomando 100 vezes mais do que a concentração natural. Com qual objetivo? Causar uma superpopulação momentânea daquela bactéria e utilizar essa superpopulação para que ela altere o ecossistema em volta dela, para que você recupere a sua própria microbiota. Ele é um microengenheiro ambiental. Né? Então o que ele faz é causar um impacto ecológico, transformando toda a sua vizinhança num ambiente bom para ele, probiótico. Mas esse ambiente bom para ele também é bom para sua microbiota boa, e ela se recupera. Então o objetivo é causar um impacto ecológico e não recolonizar. Entendi. Então se você tomar ad eternum, você está fazendo errado. Você teria que tomar ad eternum uma concentração bem mais baixa. Entendi. E se eu for... A primeira vez que eu vou falar isso publicamente, as pessoas vão confundir com o que eu vou falar. Uma microbiota saudável é aquela que tem uma diversidade muito grande. Diversidade é um número grande de bactérias diferentes. Alfa-diversidade. Quanto maior a sua diversidade, supostamente, melhor a sua microbiota. Quando você toma uma carga brutal de probiótico, ou seja, de micro-organismo, que é o probiótico, você está tomando muito de uma espécie só. Então você está diminuindo a sua diversidade. Sim. Diminuir a diversidade é desbiose. Você está causando desbiose tomando probiótico. Com desfecho positivo. Com desfecho positivo. O objetivo do probiótico é causar uma desbiose com desfecho positivo. Boa. É a primeira vez que eu falo isso publicamente. Então desbiose nem sempre é ruim. Não. Quando ela é programada, ela tem dia e hora para... Exatamente. Você está querendo combater... olha só. Você tem uma ilha que cabe 10 macaquinhos vermelhos. Se você jogar... E só cabem 10 macacos nessa ilha. Não mais que 10 macacos. Tem 10 macaquinhos vermelhos. Se você chegar lá e colocar 1000 macaquinhos laranja,
Depois de 5 meses, não vai ter mais não vai ter nem 10 macaquinhos vermelhos e nem 1000 laranja, vai ter 10 laranja. Boa. Porque só cabem 10. Uhum. Né? Então, o objetivo é isso. É você causar esse impacto nessa ilha e depois deixar com que o seu organismo se recupere sozinho. E para isso falta o principal, que é a alimentação. Foi aí, então, depois dessa explicação, que Bruno Zilber saiu da bancada e virou empresário? Porque no começo do nosso bate-papo, o Bruno Zilber, ele me veio com um diagnóstico, ele ia lá, pesquisava, tem um problema aqui. Pera aí que eu tenho a solução do outro lado. Foi. Né? Foi exatamente isso. Fecal, tenho probiótico, tenho tudo. Vamos fazer uma jornada, Bruno, para... Um timeline? Vamos fazer uma jornada, vamos botar o pé Você já se preocupou em falar da ciência, né? Você já se preocupou com a academia, já foi lá e corrigiu o negócio e falou, cara, eu sou amigo dos médicos, eu tenho um congresso, tá tudo bem, tá tudo bom, pô, os gastos... Eu sou um dos poucos não médicos da minha família, então... Tudo bem, vamos, assista o episódio até aqui, encaminhe. E agora vamos falar de empresário, pô. Vamos trazer... Vamos trazer um pouco o nome microbiota no Brasil é seu, né? O termo microbiota eu registrei, microbiota.com.br é meu, pode entrar lá, mas não tem nada ainda porque agora está em fase de produção. Né? Vai ter uma plataforma agora, né? Tá. O nome microbiota é teu. Vamos falar dessa visão empresarial sobre isso, como é que você está ligando o cuidado de saúde, a ciência e o empresário? Olha, o empresário demorou um pouco para surgir dentro dessa história de microbiota, porque eu comecei realmente com diagnóstico. Era aquele biólogo que falei, caramba, eu quero bancada. Então, na hora que eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar com microbiologia aplicada, né? Ali eu falei, cara, tá bom para mim, mesmo que o salário esteja daquelas coisas, eu tô feliz com o que eu tô fazendo. E aí, tinha quantos anos? Deixa eu pontuar, mais ou menos aí. Eu tô 46... Tinha uns 28. 28. Tá, bom situar, galera. Com 28 anos, a bancada tava boa, tava tranquila. Tava boa, tava tranquilo. Tava mergulhando, andando de moto. Mas eu acho que, assim, qualquer pessoa que se sente satisfeita, ela colocou uma parede, né? A satisfação total é uma rua sem saída. Eu não quero isso pra minha vida. Boa. Você entende? Sim. Eu quero sempre poder caminhar. Sim. Então, se você tá 100%... Não impor limite. Sem limite. Para ninguém, eu recomendo isso para todo mundo, né? E sempre procurar mais. Aquela vai lá frase, se você não correr atrás dos seus sonhos, você vai trabalhar a vida inteira para quem correr, né? Mas tem uma coisa interessante, Bruno, por que eu dei uma parada aí na tua reflexão? Que você trouxe espontaneamente essa coisa, com 28 anos, eu tava feliz. Isso é bom. Tava na bancada, tava feliz, e agora como empresário, vamos para essa parte boa, que agora a moda... daí assim, as pessoas falam, tá bom, eu vi o resultado aqui, o que eu dou? Na época a gente sabia pouco sobre probiótico também, mesmo que a gente usa probiótico desde 1917. Mas 1900 e quanto? 17. Eita. De forma não empírica. De forma científica. Científica. De um probiótico, inclusive, que ainda é muito vendido na Europa, que é aquele que a Nisle 1917. Daí o pessoal falava, e aí? Como que faz? Aí a gente se aproximou. Essa visão não foi minha, essa visão foi do dono de uma grande marca de suplemento do Brasil, talvez uma das maiores, né? Pode falar o nome dele. Foi a Vitafor. Vitafor. E ele viu, realmente, Como é que é o nome do empresário? O Nemésio. O Nemésio é o dono da Vitafor. A Vitafor, ela talvez seja uma das maiores empresas de suplemento do Brasil. Ele, na época, eu trabalhava com diagnóstico e ele viu esse mercado, né? Esse mercado, na verdade, já começou em 1997 com a SKL, o Valdir da SKL, que hoje é dono, talvez, da maior fábrica de probiótico da América Latina ou das Américas e fica aqui no Brasil. Ah, que legal. Qual o nome da empresa? SKL mesmo? JGS agora. JGS. Tem o nome comercial do produto dele? Ele não tem, ele terceiriza. Ah, tá. Ele terceiriza para as grandes indústrias farmacêuticas. Ah, ele faz o probiótico com a marca dos outros. Ah, com a marca dos outros. Ah, legal. Bruno, aqui pode falar tudo, nome, marca, aqui bem. É para informar o Valdir, a galera. Ele começou tudo isso aqui com a SKL em 1997, mais ou menos, depois foi vendida para a farmoquímica, principalmente por causa dos registros, né? A farmoquímica tem excelentes probióticos, eu gosto muito de probiótico industrializado, né? E probiótico já era uma pequena lenda aqui no Brasil, até por causa do Leiba,
e tudo mais. O Nemécio, ele teve um cara sempre foi um cara de visão, né? E aí ele em 2007 pensou em lançar probiótico. 2007, por aí, se eu não me engano. Primeiro foram 5, né? Cepas, né? Sim, o Simforte. Simforte. E aí eu trabalhava com uma empresa alemã, que fizemos a ponte para esse probiótico sair. Depois eu trabalhei na Vitafor, né, como gerente de desenvolvimento e de controle de qualidade. Então, quando eu saí do laboratório eu saí, mas eu estou junto até hoje, tenho exames meus nesse laboratório, Instituto de Microecologia, agora se chama Microecologia Medicina Diagnóstica, é um laboratório somente focado em intestino. Oh, que legal. Não faz outra coisa a não ser intestino. Recebe exame do Brasil todo? Do Brasil inteiro. Fica aqui na Vereador Zé Diniz, em São Paulo. Ah, eu posso mandar a amostra de fezes para eles? Pode, eles têm vários testes que ele faz lá diferente, desde coprológico funcional até alergia alimentar tardia, né? Alergia tipo 3. Quando eu saí de lá, eu fui para a Universidade de São Paulo, trabalhei no Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas Recombinantes. A gente transformava bactérias geneticamente para produzir vacinas do jeito que a gente queria, né? Um laboratório fantástico, existe até hoje, associado ao Butantan. Mas ali eu já comecei a perceber que meu negócio era ter um exponencial. Assim, eu vi que só a ciência e a satisfação da bancada não ia ser suficiente para eu desenvolver minha vida profissional. Tive a honra de trabalhar na Vitafor, onde eu fiz realmente uma faculdade de suplemento. Mas eu percebi que eu não era uma pessoa muito boa para seguir regras. Então, enquanto você tem chefe, você tem que seguir regras. E eu não admito regras, cara. Eu tenho um problema com regras. Que bom. Somos dois. Mas é lógico que quem me contratava não gostava assim, porque queria que as regras fossem seguidas, entendo perfeitamente. Sim. Saí da Vitafor. Somos indisciplinados conscientes. Totalmente. Assim, não me contratem, tá? A não ser que você entenda meu jeito de trabalhar. Retorno eu vou te dar. Boa. E aí eu saí. Foi um momento difícil da minha vida. Eu sei que assim, ninguém é insubstituível em nenhuma situação. Mas eu saí e em coisa de 15 dias eu tive a honra e a oportunidade única de ser contratado por uma empresa chamada Atrium Innovations, que pouca gente conhece, uma empresa canadense. Mas eu fui contratado como gerente geral, general manager, ou seja, era Brasil inteiro e um pouco da América Latina, para a marca Garden of Life. Então, a Garden of Life é uma das maiores marcas de suplemento do planeta, a melhor marca vegana que existe. Né? Surreal. Ela que foi comprada a Nestlé agora ou não? Exatamente. A Nestlé comprou a Garden? Comprou a Garden, a Pure Encapsulation também. E eu era Atrium. Então, eu comecei a ter eu já tinha experiência internacional, eu comecei a ter uma projeção internacional, virei CEO da Garden of Life aqui no Brasil, então era sempre viajando, sempre no comércio internacional, o que também me abriu portas para começar a prestar consultoria para indústrias que querem trazer novos ingredientes para o Brasil. Então hoje eu tenho uma empresa de consultoria técnica que faz desde o regulatório até o marketing científico e o posicionamento de mercado de novos ingredientes que vêm de fora do Brasil ou de pessoas do Brasil que querem vender para fora também ou querem vender para o mercado nacional. Eu tenho a honra assim, absurda de falar que eu sou consultor da Kia, que é uma das... da Kia e da Biotech, que é da Kia, né? Entre outras empresas aqui do Brasil. Hoje eu tenho uma fábrica de probiótico fora do Brasil, em Assunção, probiótico, prebiótico e pós-biótico. Ali a gente também trabalha com modificação bacteriana. Você está lá porque legislação, custo? Não, eu estou lá porque o sócio majoritário é paraguaio. Assunção é maravilhoso, não sei se já foi, mas vale a pena. É maravilhoso, muito gostoso. Não tem nada a ver com Cidade do Leste. Dizem que Paraguai e que Uruguai são lugares muito bons, que é um ambiente de negócio muito próspero. Né? 1 quilo de probiótico aqui eu pago $4.000, lá eu pago 450. Então... É eficiência fiscal, E eu não vou vender no Brasil, pessoal, por que eu não vendo meu probiótico no Brasil? Por 2 motivos. Eu vou ser bem sincero. Primeiro, eu não posso corroborar com o mau uso do probiótico que está sendo feito aqui. Certo? Então, para eu vender aqui, eu teria que corroborar com esse mau uso. E segundo, eu sou contratado para fazer regulatório de probiótico.
Eu teria que fazer o meu. Eu não quero gastar dinheiro comigo mesmo. Então, eu faço regulatório para os outros, mas o meu eu não quero fazer. Regulatório de probiótico é muito difícil. Para você fazer no Brasil, para a indústria, é muito difícil. Então, eu presto esse tipo de serviço e eu não quero prestar esse serviço para mim mesmo. Uhum. Eu acho que você acaba também queimando um pouco do... Você acaba queimando o teu trabalho, revendendo para essas outras indústrias, prestando serviço para essas outras indústrias. Exatamente. Então, vou falar, cara, ele tá trazendo dele para vender aqui, ele é nosso concorrente. Então, não quero. Posicionar estrategicamente é bom. Fora do Brasil, exatamente. E fora do Brasil já tá bom. Né? A gente pode ter projeção na América Latina inteira, nos Estados Unidos, Europa, porque é um probiótico diferenciado que a gente faz ali. Importar e exportar pelo Paraguai e pelo Uruguai é muito melhor. Muito melhor. Paraguai é fantástico isso, né? para isso. Chile também é bom para isso. Importações. Então hoje eu tenho essa fábrica, tenho essa empresa de consultoria, trabalho com seleção de doador para transplante fecal, temos o Gut Brain, temos a pós-graduação, mas 95% do meu tempo é tomado pela indústria. E cada vez mais... Cara, me conta o desafio aí. O que você pode pontuar todos esses anos, assim, alguns momentos chaves, importantes para você? Chegou... Quantas vezes você falou, agora não vai dar mais? Eu falei pelo menos umas 300. Em 2010, a primeira vez, quando eu vi... Momentos de dificuldade, assim, que você já passou e o que aconteceu depois dessa tempestade? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que quando começa a tempestade, todo mundo fala, isso não vai acabar. Aqui é o fim. Ela sempre vai acabar. Assim... Você saiu vivo de quantos fins do mundo? Como diria Churchill, né? Sucesso é caminhar de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Eu fracassei inúmeras vezes. Sim. Muito mais do que eu tive sucesso, mas o sucesso é pleno. Eu prefiro lembrar dos fracassos, para me preparar para o futuro. Em 2010, quando a gente começou a perceber que a microbiota ela tinha muita influência fora do intestino, eu pensei, porque eu já estudava ela há quase 8 anos e falei, tudo que eu estudei eu vou ter que estudar de novo. Porque eu estudava a microbiota para o intestino. Então foi o primeiro impacto científico que eu tive. Falei, cara, tudo de novo. E foi feito tudo de novo. Né? 2013 eu saí da Vitafor e eu passei, junto com a Karina, a gente passou um momento, alguns períodos duros financeiros, na qual, sem o suporte dela, a gente não teria vencido essa fase muito difícil. A gente não tinha dinheiro nem para comida, cara. Caralho, 2013? Eu tive problema em recebimento de dinheiro de fora do Brasil. Um problema que não foi meu, um problema que foi do próprio Banco do Brasil, muito obrigado pela ajuda, né? Na qual a gente ficou sem entrada por muito tempo. E sem entrada. Eu e a Karina, mais 2 cachorros na época, né? Hoje eu tenho filho e ainda tenho os Eu acho que a vida, o dia a dia, de repente, se eu, por exemplo, perder acesso à minha conta bancária hoje, minha vida quebra em Então, lógico, eu não tinha os mesmos gastos que eu tenho hoje, você também. Não, mas assim, Bruno, tu tem uma programação, de repente você bloqueado, aperta o botão, não tem nada. Cadê? Não tem entra nada. Bloqueio judicial, é um negócio terrível. Você tem um dinheirinho na conta, você olha ali, vai passar um cartão, aí não passa. É quando você entra no extrato, tá lá, bloqueio judicial. O cara tira da sua conta sem saber, não interessa, ele tira da sua conta. Isso é o bloqueio judicial. Você tá devendo pra alguém, você tem um dinheirinho ali que você tá pensando em comprar comida, quando você vai ver, não tem, porque o governo tira. A justiça tira o dinheiro da tua conta sem te avisar. Sim. Tá? Então passamos por tudo isso. 2013, né? 2013 até... 2013 ainda em si, não. No 2013, final de 2013, eu já tinha fechado com a Garden, mas foi justamente o dinheiro que vinha lá de fora que não entrava. Então eu ficava dependendo daquilo. Quando começou a entrar toda semana. E mesmo assim não pagava a dívida que a gente já tinha gerado, né? Dívida essa, meu querido, que eu devo ter arrastado até 2016, 2017. Putz, isso é desconfortável. Mas se você consegue pagar, mas se você consegue pagar a dívida, você tá colocando comida na mesa. E a gente passou por um período que a gente não tinha nada disso. Aí você pensa, caramba, o que eu fiz de errado? Mas no final de errado, a vida, ela é assim. Ela vai te trazer coisas, ela vai te desafiar e você não tá sendo punido pela vida. Ninguém tá te punindo, Deus tá te punindo, ninguém tá te punindo. Foi uma ocasião na qual os desafios foram muito grandes. E aí o que acontece? Ao invés de você pegar de forma lógica e vencer esse desafio, você se vitimiza achando que você tá sendo punido. Então assim, eu tô sendo punido. Não, você tá sendo punido, você não tá sendo punido. Você tá se punindo. Você vai ter que se virar.
Então, para de se punir e levanta e resolve a situação. E como que eu resolvi a minha situação? Me expondo. E aí eu comecei, eu tinha prometido que eu não ia mais dar palestra. Porque já desde 2014, mais ou menos, eu tenho visto o que é ensinado de intestino no Brasil é uma vergonha. Eu não queria corroborar com isso. Não queria me expor, eu queria ficar só na indústria. Mas eu comecei a me expor mais. O pessoal tinha esquecido de mim. Eu comecei a falar para nutrição em 2004. Né? Eu parei de falar para nutrição em 2010. Para nutrição, para medicina, dando aula de microbiota. Em 2014, já tinha esquecido completamente de mim. Né? O que é bom e ruim, não é de tudo ruim. Né? E eu falei, vou começar a me expor mais. Aí começa um curso aqui por R$200, um outro curso ali por 400. Eu não precisava de 5 mil. Eu precisava ter uns R$200 para fazer uma compra. Cara, né? Gente, eu já passei por isso. Seus, com certeza. Eu Sabe sei. quem me ajudou Eu sei. muito? Rodrigo Abdala, da Analítica. Ah, ele é um cara fantástico, um farmacêutico fantástico, uma Rodrigo farmácia. Abdala, obrigado, Rodrigo. Flávia, da Analítica. Cara, você vê Acredito que é que ele engraçado. continua no Flamengo ainda, ou não? Continua, tá lá no Flamengo. Ele se formou em nutrição, Tanuri. pô. Com Tanuri. Ele é fora da caixinha, né? Fora da caixinha. Um professor magnífico também, né? Ele é um excelente professor. Ele que revisa minhas fórmulas, ele e o Leandro Medeiros. Eles que, o Leandro é outro, revisam minhas fórmulas de manipulados, né? O Rodrigo é fera. O que aconteceu comigo? Eu tava no Maranhão, Rio e tal, aí chegou uma época que eu tava dando muito aula para os outros, eu falei, cara, eu tenho que dar aula para mim, porque os outros, eu ficava com 10%, 20%, não dá nada. Eu falei, cara, eu vou montar meu primeiro curso. E aí eu procurei o Rodrigo, falei, pô, Rodrigo, quero montar o curso. É um desconhecido, tinha 13 seguidores no Instagram, era um zero à esquerda, e já tinha uma galera grande aí, que a gente já conhece, a turma. Aí o Rodrigo falou, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar, vou alugar um hotel pra você e vou te dar o coffee break. Aí, olha só, cara. Rapaz, eu vendi 50 vagas do curso, aquilo ali... Aí você viu, né? Não, aquilo eu fiquei milionário, eu planejei, eu falei, cara, vou pra Disney, Não, só deu pra pagar conta e tal. E outra coisa que é engraçada da minha trajetória, a minha gerente do banco, minha gerente do Bradesco, é minha gerente até hoje. Caramba, isso é raro. Ela pegou a fase de que eu tive que renegociar tudo. Sabe quando tu tem uma dívida, que a dívida tá tão ruim que tu renegocia a dívida e depois renegocia de novo? Vai ficando só pra... Não, eu sei como que é. Assim, passei por isso. Cara, um dia eu fui pedir um cartão de crédito pra ela, ela falou, Val, Sério? não tem condição, Val. Não tem como. Você tá devendo a alma no banco, não tem como fazer nada por você. E graças a Deus, um beijo, eu continuo sendo cliente dela. Agora eu tenho acesso a tudo, agora tá ótimo. Mas ela sofreu muito comigo. E é muito legal. Sabe o que é mais que deixa a gente mais entusiasmado? É o poder, por exemplo, encontrar o Abdala hoje, a Flávia. Pô, eu tava num congresso em São Paulo, encontrei a Flávia e do palco falei, Flávia, obrigado, só tô aqui porque você me ajudou. Claro. Porque essas pessoas Gratidão, cara. Ajudam a gente de verdade. Porque quando você tá... Depois que você tá estabilizado, é muito injusto você olhar para trás e tentar medir qual o tamanho da importância que a pessoa teve. Isso é a pior coisa que vai acontecer. Como, né? Não tem como medir. Não tem como medir. Eu faço um paralelo disso com mergulho, que a gente mergulha, você é mergulhador também. Cara, dependendo, você só precisa de um suspiro para sair de dentro da caverna. Se você não der aquele suspiro, você fica lá dentro. Você só precisa de uma respiração para poder sair de um naufrágio e conseguir subir. Você só precisa de uma porta abrir. Entendeu? Aí você não tem como medir o que essa galera fez por você lá atrás. Tem um casal de paciente meu do Maranhão, os caras me emprestaram um apartamento no Maranhão, eu morava numa república todo ferrado, sabe? Então é muito bom você continuar amigo dessas pessoas. Não, eu acho que é bom revisitar isso. Revisitar. Eu acho que assim, eu revisito eu não posso deixar que seria injusto se eu não falasse, por exemplo, do Arthur Lemos. Arthur Lemos. O Arthur Lemos me deu a primeira oportunidade de eu palestrar sobre hematologia. Olha. E até hoje eu dou aula para ele. Uhum. São poucas as pessoas que eu dou aula hoje. Hoje eu só dou aula para as pessoas que me ajudaram há um tempo atrás, porque eu não aguento mais dar aula. Sim. Tá? Não é pessoal que eu não aguento. Eu acho que assim, falta muito do próprio aluno pesquisar. E eu tô falando aqui por baixo. Tá? Eu vou ser carinhoso. Sim. Mas o Arthur, ele me deu a primeira oportunidade de palestrar, e sempre que eu ia para lá, eu voltava com dinheirinho.
E aí, quando eu tava passando Lá no Rio, né? Lá no Rio. Arthur E agora Leme. no Brasil inteiro, já dei aula para Arthur no Brasil inteiro. E aí eu comecei a falar, não, eu vou flexibilizar. Pegava uma aula aqui de R$200, uma outra de 500, aí comecei a ganhar 1.000 por aula. Falei, caramba, então esse negócio de aula... E até eu conseguir me sustentar com a indústria, a educação me sustentou. Tá? Então eu nunca vou comer no prato que eu... Nunca vou cuspir no prato que eu comi. Né? A educação até hoje. Mas hoje, depois de tanto tempo falando de intestino... Hoje você é dono do Congresso. Hoje eu tenho o Congresso. Hoje você é dono do Congresso. Mas olha... Hoje traz palestrante. Eu não palestro assim como os artistas aí que vocês conhecem, eu palestro por muito menos. Pode me chamar, viu? Pode me chamar, eu não recuso. Num dia de trabalho, eu aceito quase o que eu aceitava com 0 a mais. Tá? Porque assim, as pessoas parecem que viraram... eu sei que, pô, a gente não palestra mais por R$500, R$800 ou 1.000, a gente pega mais que isso. Mas hoje eu palestro dentro daquilo e cobro dentro daquilo que eu acho justo. Não que o meu nome carrega. Entende? Então, pô, se o cara fala assim, quem ganha... Eu posso até ser bem sincero, que quem ganha R$1.000 num dia de trabalho? Pouquíssimas pessoas. Sim. Por 2 horas falando, por 1 hora falando. Então eu não desprezo, cara. Eu continuo trabalhando por um valor que as pessoas, com todo respeito e toda humildade, com a projeção que eu tenho, as pessoas cobram muito mais. Eu não, esse é meu dia de trabalho, eu cobro tanto por dia de trabalho e acabou. Que eu acho que é justo, entende? Então, até mesmo porque eu tô muito focado na indústria. Hoje eu recuso muito... Cara, eu gosto de dar aula, eu ainda tenho um trabalho, eu gosto muito de gente que tá começando. Tem algumas aulas que o pessoal fala... Pô, tu tá indo pra tal lugar? Tô indo de graça. Vou pra lá de graça mesmo, vou de graça. Exatamente. Vou mesmo e pronto, paciência. Ah, mas a tua aula custa quanto? Depende. Aonde é, pra... Exatamente. 15 pau. Pô, mas isso tudo mas tu foi de graça porque fui. Exatamente. Ele tá começando, ferrado, não tem nada. As pessoas têm que Vou entender dar aula isso. pra 17 pessoas. Fala pro pessoal aqui que a gente não tem o mesmo preço pra todo mundo. Não tem. Porra. Não vou ter, porra. Nunca. Nada. Teve, enfim, não vou falar também para não expor as pessoas, mas eu ajudo mesmo. Eu não quero que se lasque. Olha, já falo para vocês que estão me assistindo. Se for para universidade, evento de universidade, eu vou de graça. É isso. Claro. Centro acadêmico, pô. Tu vai virar pro CA, aquele monte de jovem. Porra, que... Não, você tem que falar, me paga em droga. Agora tem corda, não, centro acadêmico, mas espero que a faculdade, pessoal. Gente, se você vai fazer alguma coisa errada, faça na época da faculdade. Tá? Isso aí você não precisa cortar, não. Não, vai ficar. Eu tô falando por conta própria, tá? Vai. Fiz biologia, pessoal. Faculdade que a gente não faz nada de errado. Isso aí. Associação Brasileira Conselho de Biologia. Conselho de Biologia, se lembrar, vai me procurar. Mas assim, eu curti muito a época da faculdade. É isso. E assim, Deixa eu trazer assim, de dificuldade, Bruno. O que você diria? Qual a mensagem que você traz pra galera que tá no momento... que tem alguém hoje que tá passando pelo que a gente passou. Tem alguém hoje que tá sem o R$200. O que você fala aí pra si? Você principalmente profissional. Eu vou falar pra vocês, não é fácil. Buda falou o seguinte: ninguém veio pro planeta pra ter sucesso financeiro. Veio para ter sucesso. Eu diria que o maior do sucesso financeiro é pagar as contas. Porque depois é resíduo, é dinheiro que você vai gastar com outras coisas. Então, assim, se você está endividado, se você não está conseguindo pagar suas contas, isso não te faz uma pessoa pior. Isso não te faz uma pessoa sem sucesso, que não pode ter sucesso. Isso não te faz uma pessoa menor. Porque uma pessoa... quando está sem dinheiro, isso impacta direto na autoestima dela. Não se impacte na autoestima. Você tem, parafraseando aqui Clóvis de Barros Filhos, você tem um cérebro do tamanho normal, meu querido. Ele funciona como o cérebro de todo mundo que ganhou dinheiro ou não. Pare de se vitimizar. Você não é menor, não deixe isso afetar sua autoestima. Foque, se submeta. Se submeta a ganhar dinheiro, não aquele dinheiro que você queria, mas aquele dinheiro que vai te trazer paz de espírito. Se submeta a ganhar, isso aí. Tem que ter humildade, Tem que ter humildade. E autoestima. Você tem que ter autoestima.
né? E sem dinheiro, pouca gente tem autoestima. Então não deixe se impactar na sua autoestima, Porra, bonito. que você vai vencer. Bonito isso aí. A derrota não é uma opção. Boa. Né? Bruno, superpoder. Qual o teu superpoder? Meu superpoder, cara. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Aciona o departamento jurídico para rever o vídeo. Porque... Não. Eu acho que assim, meu... Qual o superpoder do Bruno? Eu tenho um carisma muito forte, cara, no sentido de... Tu é o cara que a gente encontra na rua e vontade de abraçar, né? Quando a gente se encontra no congresso, porra... Você tá me chamando de gordinho, né? Não, pô, não é isso. Não, é assim, querido, é carismático, porra. Eu acho que assim, o meu superpoder é a transparência. Muita gente não gosta de mim porque eu falo o que eu penso. Mentiroso. Eu não conheço ninguém que não goste de você. Ah, tem. Então me conta aí, escreve aqui. Vamos falar aqui, né? Não, escreve aqui. Não, tem gente que não gosta de mim porque às vezes a verdade impacta na venda de ingrediente. Não tem, mentira. O Bruno está mentindo. Eu não conheço ninguém aqui. Eu sou transparente. Eu já fui chamado de ogro por ser transparente. Eu falo o que eu penso porque a melhor coisa de não inventar é não ter que lembrar do que falou. Boa. Então eu não preciso ficar lembrando. Eu sou transparente, eu falo o que eu penso. O superpoder é ser carismático. Carismático. Eu tenho uma roda de amigo muito restrita. Você sabe disso? Sim. Você faz parte dessa roda de amigo. Tem outro sentado ali que vai ser entrevistado aqui. Já chegou? Já, tá. Mau elemento também. Você também. Isso aqui já foi mais bem frequentado, né, cara? Isso aqui já... Sabe que a gente tá dando umas palestras juntos, eu e ele, no Nordeste. E sempre quando ele chega eu paro, falo do trabalho, que eu admiro pra caramba o trabalho do Jefferson. É uma pessoa que ensina o que é verdade. Ele estuda, questiona, ensina o que é verdade. Eu falo que o dia que eu parar de lecionar mesmo, de ensinar, eu posso dizer que pelo menos com ele a microbiota está em boas mãos. Boa. Tá, então eu admiro, é meu amigo sim, né? Ele já foi na minha casa, né? Você como meu amigo ainda não. Ah, meu Deus. Já andamos de moto junto, agora a gente não tem mais moto, porque a gente virou pai. Viraram pai. Eu vou pra lá andar de moto, então. Gente, pode quebrar o protocolo e ele aparecer aqui no vídeo? Jefferson, vem cá, a gente tá falando mal de você. Já tá aqui nos estúdios da Agência Muse. A gente tava com ele em João Pessoa. Não passa na frente da câmera, não. Hein? Aqui, ó. Aqui, tem uma aqui, vem cá. Vem aqui, desse lado. Olha lá, passou na frente da câmera. Ah, oi! Esse é o Jefferson. E aí, galera? Tudo bom? E aí, vocês estão... uma semana? Agora é toda semana? Não é assim que você fala. Vocês estão bonzinho? Tá bonzinho? Eu gostei do óculos, hein? A gente tava em João Pessoa sábado passado. Sábado passado ele começou em Campinas e foi pra João Pessoa. Esse aí tá... Jovem. Você tá bem? Tá fazendo curso com piloto. Vocês estão bonzinho? Demais. Daqui a pouco a gente tá com o Jefferson Bittencourt aqui, ó. Já passou na frente da câmera. Esse aí já tem mais milha, vai a SpaceX agora. Vai, né? Cara, então, que legal. O teu superpoder é o carisma. Eu tenho um carisma interessante. Brunão, E a transparência. Eu começar a minha palestra, não sei se você vai lembrar disso. Você tava começando o web, cara. Eu começava minhas palestras, eu era bem mais obeso, né? Uhum. E falava assim, ó, pessoal, é o seguinte. Era para nutricionista, né? Falei, olha, é o seguinte. Minha dieta é picanha e cachaça. Tá? Aqui é faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Aí depois de uns 6 anos falando isso, alguém encostou em mim e falou, Bruno, isso não pega bem. Sério? Sério? Você não percebe, cara? Você tá num lugar de bem-estar, você vem falar de picanha e cachaça? Uhum. Né? Eu preciso que tu fique aqui no microfone. Falar de picanha e cachaça? Porra, não é... Então era tão transparente que eu nem percebia que isso queimava meu filme, né? Uhum. Já não é mais picanha e cachaça. Tá? Como é que você falou aí dessa questão da autoestima e tal, como é que você mantém a autoestima em alta no momento desse lá embaixo, cara? A minha autoestima, ela não é que ela é em alta, ela é o suficiente. Eu acho que a autoestima muito em alta, você perde o controle. Fica meio arrogante, né? Demais, egocêntrico demais, né? O mundo gira ao Como redor que eu do seu faço umbigo. para manter minha autoestima? No momento de dificuldade, hoje tá tranquilo. Eu continuo estudando. No momento de dificuldade, para você manter a autoestima, você tem que mudar completamente sua mentalidade. Você tem que pensar no que pode vir de bom. E não o que aconteceu de ruim. Você tem que mudar, assim. Você não pode pensar, não, a minha vida se resume a isso. Não. Minha vida se resume a muitas outras oportunidades que eu vou gerar e vou aproveitar. Boa. Só que tem que sair da zona de conforto. Né? Então, na dificuldade, você vai ter que se apegar primeiro às pessoas que te amam. Que na dificuldade que você vai ver. Eu, graças a Deus, tinha uma esposa, né, que também estava passando dificuldade comigo. Tenho, né? Que também estava passando dificuldade comigo. E a gente suportava a autoestima um de cada um.
Agora, depois de um tempo, hoje, graças a Deus, eu não passo mais por problema financeiro. Eu acho que eu continuo estudando diariamente, né? E tem um grupo de amigos que a gente só de intestino, que a gente troca artigos tipo que saíram na segunda-feira, por exemplo. Então, constantemente eu estou estudando. Atividade física é uma coisa que é um momento só meu, comigo mesmo, que eu faço de uma forma gamificada, eu jogo comigo mesmo, aumentar peso, repetições e tudo mais. Boa. E viajar, você tem que procurar ser feliz, cara. A gente se preparou por 2 ou 3 anos para poder morar longe de tudo. Agora, como eu moro, como você também mora, a gente sabe, vai pegar avião e tudo mais, mas o pessoal fala, pô, mas você sai de lá para trabalhar? Não, eu volto para lá depois que trabalho. Entende? Isso é totalmente diferente. E buscamos isso. Agora, falar que a minha vida é perfeita, não é e nunca vai ser. Casal vai discutir, porque são 2 pessoas diferentes, a gente discute, mas manter o amor acima de tudo. Criar filho, a sociedade tá um lixo. Então, assim, a gente sempre vai ter... A vida não é perfeita, cara. Se você acreditar que a vida vai ser perfeita... eu acho que você também tá mentindo pra si mesmo e talvez... A vida é sinuosamente deliciosa de ser vivida, né? É uma delícia fazer essas curvas, né? Pô, pra gente que é motociclista, qual é a parte mais legal da estrada? Exatamente. Andar de moto não é... Andar de moto é fazer curva. É isso. Né? Sinuosamente... Pô, gostei dessa... Como é que é? Repete aí, produção. É sinuosamente... Deliciosa? Como que... A vida é sinuosamente deliciosa de ser vivida. A vida foi feita pros motociclistas, né, bicho? E você sabe que as curvas de um rio, se você for um rio forte... Depois de um tempo, as curvas não existem mais, cara. Boa. Porque o rio, ele vai forçando as curvas até virar uma linha reta, e as curvas viram lagoas. Chama-se rio de meandros, né? Tinha que ser biólogo, né, pra falar isso. Porra, né? cara o rio é todo sinuoso, depois de um tempo, esse rio vai seguir reto e as curvas viram lagoas, de tão forte que o rio é. Então seja um rio forte. Porra. Né? Então quer dizer que essas curvas vão virar várias lagoas. Vira, e quando você vai pousar em Congonhas, é uma delícia pousar lá, né? Você nunca sabe se vai conseguir, né? Quando tiver chegando próximo, se ele fizer a aproximação do sul, na represa de Billings, Guarapiranga, ali você vai ver alguns rios que já não são tão curvos e várias lagoazinhas em voltas, porque com o tempo vai assoreando e vira um rio só. Chama-se rio de meandros. Pô, para pousar em Congonhas, ainda bem que as bactérias, a microbiota ela fica sufocada, porque para pousar em Congonhas... Nossa, ali ela entra. Será que o pessoal entendeu a não passa piada? nem o Wi-Fi, né? Não passa nem o Wi-Fi pega. Porque... Brunão, obrigado demais. O que a gente deixa... Agradecer a audiência aí, vou deixar você se despedir, deixar uma mensagem final, enfim, um abraço, um beijo. Primeiro, cara, muito obrigado pela oportunidade, pela amizade, né? Por essa parceria que a gente tem há muito tempo também. A gente se suporta, né? O fato da gente sempre estar junto, é bom, a gente se blinda, né? Dentro do conhecimento. E se eu for deixar uma mensagem para vocês, cuidem do intestino, pessoal. O dia que você estiver se sentindo sozinho, deprimido, sozinho, assim, demais, pensa que você nunca está sozinho. Você tem 1 trilhão de micro-organismos que vivem dentro de você. Conversa com eles, eles vão te entender. Raramente eles não respondem. Quando respondem, às vezes pode ser desagradável. Mas eles respondem. Então, assim, primeiro, acredite em você. Não se vitimize. Não se vitimize. Alimente sua autoestima e cuida do intestino. E já citando a vovó Juju, compra aveia, coma aveia. Aveia faz cocô bonito. Aveia faz cocô bonito. Aveia faz cocô bonito. Bruno Zilber, biólogo, empresário, um especialista, uma referência no nosso país e no mundo em estudo de microbiota e tecnologias. Eu acho que depois a gente volta daqui a algumas semanas com um podcast falando sobre inteligência artificial, porque aprendizado de máquina, grandes algoritmos, muita coisa a gente boa já tem bastante coisa. Israel produzindo muito conteúdo, você já consegue predizer glicemia baseado em microbioma. Tem assunto demais que a gente não ia esgotar nesse podcast. A gente foi ali, buscou um pouco mais do teu lado humano. Brunão, quem é que está aí por trás desse cara que é a nossa referência? Bruno, obrigado. Até uma próxima. Sempre. Valeu. Tudo de bom. Valeu, pessoal. Até o próximo N1Cast.